Não, pessoal, a gente vai continuar falando hoje sobre as medidas elétricas básicas. A gente falou de tensão, corrente, acho que iniciou a parte de resistência no último encontro. E hoje a gente vai falar de finalizar a parte de resistência, né? Recapitular a resistência, se foi falado, e falar de potência e energia. Né? Energia e potência, às vezes o pessoal se confunde um pouco, mas a energia é aquela quantia que vocês pagam em casa, que a gente paga em casa, né? Que são os quilowatts-hora. Então, uma das unidades de energia, sobre quilowatts-hora, que a gente vai discutir aqui também. Compartilhar aqui no tela. Então é isso, pessoal. A gente falou já sobre de onde vem, né, o conceito de condutores e de isolantes, onde está na parte dos elétrons, aí, a disposição dos elétrons nos átomos de cada material. E a gente viu que os que têm poucos elétrons nas últimas camadas têm maior facilidade de trocar esses elétrons com átomos vizinhos. E esses são os condutores. Aí a gente falou aqui da aplicação de uma tensão numa barra condutora, uma barra metálica. E tem essa parte aqui também, que é a representação de um circuito elétrico. Né? Então aqui tem a representaçãozinha de um circuito com componentes que a gente encontra, e vão ser aí uma bateria, que representaria aqui essa pequena bateria como uma fonte de tensão, positiva e negativa, e aí condutores que vão interligar a uma carga. E aqui no meio eu coloquei uma chave, um interruptor, que vai garantir esse caminho fechado ou abrir esse caminho aqui, impossibilitando a passagem de corrente. Tá ruim o áudio. Tá ruim para todo mundo. Oi, oi, testando. Tá cortando. Tá como se eu estivesse distante. Deixa eu ver se eu colocar aqui um microfonezinho próximo para ver se fica melhor. Alô, alô, alô. Professor, Oi, oi, fala oi, de novo. Estão me escutando? Testando. Tô. Tá melhor. Eu acho que entrou o microfone aqui do fone, aí talvez não melhorar.
Pronto. Então, aqui a gente tem um circuito elétrico com bateria, condutores, carga, né? No caso, a gente vai representar por uma resistência, daqui a pouquinho, e um interruptor no meio do caminho. E aí a parte positiva da fonte, ela vai atrair os elétrons, e a parte negativa da fonte, ela vai repelir esses elétrons. Né? É justamente o que está sendo explicado aqui. E depois, sim, aqui, aí tem uma coisa interessante aqui que eu acabei não falando com vocês, que é o seguinte, sobre corrente. A corrente, ela tem uma característica específica. Quando ela chega em algum local onde há um encontro ali, ou uma bifurcação, onde há um encontro de condutores, uma união de condutores, a quantidade de corrente que está chegando nessa união vai ser a mesma que vai sair dessa união. Certo? Então, o somatório das correntes aqui, considerando correntes que estão entrando positivas, ou correntes que estão entrando com sinais diferentes das que estão saindo, o somatório dessas correntes vai ser igual a zero. Né? Ou seja, a quantidade que entra é igual à quantidade que sai desses nós. Então, a gente vai chamar essas uniões aqui de nós nesse circuito, certo? Então, aqui é um nó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 nós. Acho que aqui vai ter outros circuitos, né? Vão ter resistências, fontes, outras por aqui, cargas, enfim, e vão receber essas correntes aqui. Mas aqui foi feito um recorte só para a gente ver aqui essas uniões, né? Esses nós. Então, foi feito um recorte de circuito só para a gente ter acesso só aos nós. Então, aqui, por exemplo, nesse nó está entrando 3 amperes, está entrando de baixo para cima, e está entrando 2 amperes da esquerda para a direita. Então, se eu tenho só me resta esse outro caminho aqui, enquanto eu chamo esses encontros de nós, todas essas linhas aqui, e ao invés de linhas, eu vou dar o nome de ramos. Então, aqui são nós, e essas linhas aqui são ramos. Então, esse nó aqui tem 3 ramos, onde eu conheço a corrente. Tá? Eu conheço aqui tanto o valor da corrente quanto o seu sentido. Então, 2 amperes entrando, 3 entrando também. Nesse outro caminho aqui, nesse outro trecho aqui, só tem uma possibilidade, que é sair do nó, da esquerda para a direita, o valor de 5 amperes, que é a soma do que está entrando. Só tem essa possibilidade. O nó aqui, ele não tem como absorver ou gerar correntes. Certo? Não tem ou seja, aqui não tem como ser um valor diferente do que 5 amperes e nem uma direção diferente para essa corrente, um sentido diferente para essa corrente. Tem que estar saindo do nó aqui, porque tem 2 entrando, só tem essa possibilidade. Certo? E a partir daqui a gente vai fazendo, olhando sempre para aqueles nós que eu só não conheça uma corrente. Então, aqui, nesse nó aqui, tem uma corrente saindo de 1 ampere, tem outra saindo de 2. Então, aqui só pode ter a possibilidade de entrar 3 amperes. Só tem essa possibilidade. Não tem como ser diferente. Então, se aqui está entrando 3, vai sair 3 também. Então, se está saindo 3, tem que entrar 3. E aí eu vou olhando, aqui, ó, agora eu já conheço a corrente desse ramo, que são 5 amperes entrando nesse nó. Dos 5, está saindo 3 aqui por cima, vai sair 2 para baixo. 2 aqui. Dois aqui para baixo.
Aí agora eu já sei que está entrando 2 nesse nó aqui de baixo e está entrando 4 por baixo aqui. Está vindo 2 de cima para baixo e 4 de baixo para cima. Então aqui vai ter 6 saindo. Eu volto aqui. Vou apagar aqui para ele dar uma olhada. Um defeitozinho aqui. Mas enfim, vai ter uma corrente da esquerda para a direita de 6 amperes. Então, 6 amperes entrando aqui, já tem 2 aqui, então a corrente I, ela vai nesse sentido aqui, com 6 mais 2, que dá 8 amperes. 8 amperes. Certo? Para acompanhar aqui, pessoal, esse conjunto de correntes, né? Tem até outro exemplozinho aqui para vocês tentarem. Vejam aí rapidinho aí no olho, né? Esses nós aqui ficaram amarelos. Aí são encontros aqui um nó, aqui outro, aqui outro, aqui outro e aqui outro. E eu quero a corrente I nesse trecho aqui. O sentido e o valor, né? Tá? De onde para onde, quantos amperes tem essa corrente. Né? O segredinho é, eu vou começar daqui, desse nó, pessoal? Não. Porque nesse nó aqui eu só conheço 5 amperes. Eu não sei nem quem está vindo, saindo de cima, e nem aqui para a direita. Eu nem como saber. Eu posso começar por esse, que aqui eu conheço 3 amperes vindo para a esquerda e 2 chegando da direita. Ou esse daqui, que aqui eu conheço um vindo de cima e 2 vindo da esquerda. Então, o terceiro ramo é possível de ser conhecido nesses 2 trechos. E a partir daí você vai desenvolvendo, 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 até chegar na questão exigida, né, de corrente. Então, façam aí rapidinho e me digam a resposta. Então, aqui a gente tem. Vão pensando aí qual é o valor, né? Pode chegar num limite assim que simplesmente a gente não consiga sair, fique com dados insuficientes, pode ser que não seja possível ser determinado. Né? Então você vai fazendo, encontrando, quando alguém terminar aí já fala, para depois a gente verificar. Letra A. 1 ampere. Aqui eu devia ter botado, né, o sentido também, mas 1 ampere de, vamos ver aqui, vamos fazendo, né? Vamos procurar, tem que ser no passo a passo. Se eu olhar direto nesse nó, eu só conheço 6 amperes, então eu não posso começar por ele. Esse daqui eu não conheço nenhuma corrente dos 3 ramos. Essa daqui eu conheço, tenho como saber. Essa daqui que vai para baixo, né? Está entrando, corre, certo? Ó, faz de conta que uma setinha aqui para baixo. 2 mais 1, 3. Certo? Amperes. Aí aqui, 5 mais 3 nesse nó, entrando, né? 8, então vai ter 8 saindo. Aí aqui eu já não tenho mais o que fazer, que só conheço 8, né? Tenho que vir aqui para cima. Tem 2 saindo e 3 saindo e 2 entrando. Então eu vou ter que ter 3 entrando também, né? Então eu vou ter que ter uma correntezinha aqui de 1 ampere.
para que a soma com 2 dê 3 entrando aqui, que eu tenho 3 saindo, né? Aí agora sim eu posso voltar para esse nó, e nesse nó aqui eu tenho 8 entrando, 1 saindo, então tem que sair mais 7, né? Então vai ter que sair aqui, só tem como ir para baixo, 7 amperes. E finalmente, esse último nó aqui, tem 7 entrando e 6 saindo, tem que sair mais 1, e é justamente nesse sentido aqui, com 1 ampere. Então tem 1 ampere aqui, saindo, certo? Resposta realmente letra A. 1 ampere saindo, né? Deu para entender, pessoal, a lógica das correntes dos circuitos? Então, a corrente, ela, se está passando num trecho, também outra coisa interessante. Se ela está saindo de um local, de um nó, passando por um ramo e chegando em outro nó, é a mesma corrente. Não tem como ela diminuir no caminho. Não tem como sair 8 e chegar 7 aqui. Não. Se saiu 8, vai chegar 8. Se saiu 5, chega 5. Professor, o senhor está falando? Talvez seja o fone, professor. Tire e coloque de novo para ver. Oi, oi, testando, 1, 2, 3. Voltou agora. Voltou, professor. Escuto. Ele deu uma bugada aqui, não sei se vocês viram, apareceu um avisozinho de microfone com problema. Sim, mas eu estava falando, não sei qual foi o momento que travou a voz, mas eu estava falando sobre não ter como a corrente reduzir os valores, né? A gente não tem, se ela sair de um local, se ela saiu daqui, acho que foi 8, né? Que apagou aqui as anotações. Se ela saiu daqui com 8 amperes, ela vai chegar no outro lado aqui, no outro nó, dentro do mesmo ramo, com 8 também. Certo? Não tem como diminuir. Não tem como sair com 8 e diminuindo com o tempo e chegar a 7 aqui, sendo no mesmo ramo, né? Então, as correntes no mesmo ramo, independente do caminho, da distância aparente que tenha, né, aqui no circuito, elas vão ter o mesmo valor, certo? Saindo de um nó até chegar no outro. Aí depois, dependendo da, da composição aqui de correntes que entram e que saem, a gente vai saber os valores das outras correntes aqui. Sim, aí tem uma coisa sobre corrente também que eu queria chamar a atenção de vocês, que é a seguinte. O que acontece, né? Aqui eu tenho uma bateria, uma pilha, eu liguei aqui, fiz a conexão, né? Estava a luzinha apagada. Quando eu faço a conexão aqui do circuito, faço esse fechamento, a luz liga, a gente chama aqui na velocidade da luz, né? É próxima à velocidade da luz, na verdade. Então é instantâneo. Para pequenas distâncias, é instantâneo. A gente não considera nada nos circuitos elétricos que a gente vai estudar. Só vai influenciar essa velocidade de ligação, né, esse caminho dos elétrons aqui,
só vai influenciar quando estiver se tratando de linhas de transmissão muito grandes, e aí o pessoal da engenharia elétrica vai se preocupar com esse tempo de condução, né? Quando eu ligo num ponto e essa linha vai ser percorrida ali por quilômetros e quilômetros de distância, centenas de quilômetros de distância, e aí eu vou e isso daqui influencia nos cálculos, né? Esse tempo de condução. Para os nossos circuitos elétricos não vai ter influência nenhuma. O momento que a gente aperta, a gente faz a conexão, instantaneamente a luz acende. Mas já como a gente poderia imaginar, né, aqui tem menos mais, como é que vai circular? Aqui circula no cabo na velocidade da luz, aproximadamente a velocidade da luz. E agora, dando um zoom aqui, se fosse possível dar um zoom aqui no, no fiozinho, né, de cobre, o que, que a gente vai observar? Aqui são os elétrons, né? Então, lá se trocando aí de forma desordenada. Quando eu coloco faço a conexão aqui entre a bateria, né? Os elétrons vão começar a ser repelidos pelo negativo e atraídos pelo positivo. Então, eles vão começar a ter um movimento aqui dentro do ordenado, né? Então, vai ter uma circulação de corrente elétrica nesse momento. Então, os elétrons viajam do menos para o mais, certo? Esse é o sentido eletrônico da corrente, do menos para o mais. Só que a gente acabou padronizando nos estudos, acabou tendo um sentido convencional da corrente, que está amarelinho aqui, mas é o contrário, é o sentido contrário dos elétrons. Certo? Então tem dois sentidos a corrente. Se ninguém falar nada, se for considerado o sentido convencional, a corrente vai circular do mais para o menos. Nesse caso aqui no sentido horário. Do mais para o menos. E os elétrons do menos para o mais. Certo? Isso daqui são os sentidos das correntes. E aí tem alguns efeitos que as correntes causam, né? Já comentei já tinha falado que quando alguém toma um choque elétrico, um dos efeitos mais comuns são queimaduras. Ou quando você está carregando um dispositivo eletrônico, um celular, alguma coisa, você bota a mão ali, você vai sentir uma temperaturazinha ali, um pequeno aquecimento. Então, onde tem passagem de corrente, vai causar aquecimento, vai causar uma perda de potência via aquecimento. Então, esse aquecimento de onde a corrente passa é chamado esse tipo de efeito pelo efeito Joule, certo? Então, ele ocorre muitas das vezes de forma indesejada. Você só vai desejar o aquecimento assim no condutor quando estiver trabalhando, quando tiver algum equipamento que tem essa finalidade, como um chuveiro elétrico, como uma churrasqueira elétrica, um ferro de passar, ou outro equipamento que a finalidade dele seja aquecer. Já em outros, né, que não é necessário, nos fios aqui internos, a tubulação, ao encanamento, aos eletrodutos internos, às paredes aqui embutidos em casa, para quem quer fio aquecendo dentro de parede? É perda. Então, isso daí é perda. Então, acabam ocorrendo essas perdas mesmo. Um segundo efeito da corrente são os efeitos nos músculos, né? Eu comentado também os efeitos fisiológicos, né? Então, quando a gente toma um choque, a corrente passa ali dentro do seu corpo, aqueles músculos que foram atingidos vão tender a ser contraídos de forma involuntária. Então, se a corrente passa de um dedo para o outro, provavelmente ali os músculos da sua mão vão tender a contraírem e muitas vezes o pessoal diz que fica preso à fonte de energia, né? Mas daí os músculos que ocorreram e foram contraídos e acabaram segurando a fonte de tensão ali em algum momento.
Se passar pelo coração, pode causar problemas cardíacos. Se passar pelo pulmão, a corrente pode causar problemas respiratórios, enfim, todo esse tipo de problema. O efeito luminoso, né, nas lâmpadas fluorescentes, nas lâmpadas incandescentes, enfim. O efeito luminoso também pode ser ocasionado. O efeito magnético, que é aquele efeito que ocorre lá em motores elétricos, né, onde a gente vê o motorzinho girando. Então, aquele giro ele é causado pelo eletromagnetismo. Né? Então, vai haver ali uma relação direta entre eletricidade e magnetismo. Vocês viram lá muito isso em Física 3, né, já, onde tem essa relação. E aí, a partir dessa relação, foram criados motores elétricos e outros dispositivos que aproveitam essa característica. Pronto, então, adiantar aqui, essa parte que a gente já tinha falado, falou, aqui aquela as medições, a parte de resistência, eu já tinha, vamos falar novamente aqui um pouquinho sobre resistência. Sobre a resistência, né, só acho que foi o finalzinho da aula passada, quando falamos sobre resistência, a resistência é uma característica dos materiais, e aí é uma característica na qual o material ele vai se opor à passagem de corrente elétrica, ele vai resistir. Quanto maior for a resistência elétrica, mais esse material resiste, dificulta a passagem da corrente. Então, se eu tenho aqui um dispositivo que passa uma correntezinha pequena, ele tem uma grande resistência elétrica. Né? Já tem um outro que permite passar 40, 50 amperes, uma quantidade maior de corrente, esse dispositivo vai ter uma resistência menor do que o primeiro. Né? Então, tem aqui duas lâmpadas, né? A gente falou, uma com meio ampere, permite passar meio ampere, a outra 1 ampere. Então, essa que permite uma maior passagem de corrente, ela vai ter uma menor resistência. Certo? Aqui vai ter uma resistênciazinha menor. A unidade é o ohm, que a gente vai utilizar, símbolozinho esse daqui, e a letrinha R de resistência nas formulações. Multi, submultis, a medição é direta, né? Para medir resistência não tem que estar desligado da rede. E agora falando sobre potência. A potência, pessoal, a gente vai, sim, a relação, antes de falar de potência, né? A relação entre tensão, corrente e resistência é dada pela lei de Ohm. Vocês já viram aí no ensino médio, na física 3 também, já vem vendo aqui a lei de Ohm várias vezes, né? E a lei de Ohm é o que ela expressa, né? E a tensão V vai ser igual a resistência vezes a corrente. Então, essa daqui é a lei de Ohm. A gente tem aqui uma tensão que vai ser igual ao produto da resistência com a corrente. Né? Então, essas três grandezas até agora se relacionam pela lei de Ohm. Vamos ver agora falar da potência. Quando a gente fala da potência, a gente está tratando da capacidade de produzir trabalho em um determinado espaço de tempo. Então, quando eu digo, por exemplo, que o carregador do meu celular ele tem 10 watts, a unidade watts, né, de potência, que a gente vai tratar aqui. A gente vai ver que tem outras unidades de potência, mas na primeira unidade a gente só vai tratar da potência em watts. Então, 10 watts significa o quê? Se eu usar esses 10 watts, se eu deixar ligado esse meu carregador por 1 hora, esse meu dispositivo por 1 hora, ele vai gastar uma energia de 10 watts hora.
certo? Então, potência é uma grandeza instantânea. Naquele momento ali, ele está gastando esse determinado valor. Mas durante um espaço de tempo, quando eu considero 1 hora, 2 horas, eu vou multiplicar a potência pelo tempo e eu vou obter a energia, certo? Então, na casa de vocês, vocês pegarem a conta de energia elétrica de vocês, vocês vão encontrar lá, ó, de tal hora a tal hora, ou de tal dia do mês até 30 dias depois ali do mês, vocês gastaram, não sei, depende do tamanho da casa, né? Da quantidade de pessoas, do uso, mas vamos dizer assim, se for uma casa, um apartamento com 4 pessoas, e vocês tenham ali uns 2 chuveiros elétricos, dois ar-condicionados, vamos dizer que vão gastar ali na faixa de 400 kWh por mês, 400, 450 kWh. Então, o somatório, quando você estava ligando, agora aqui em casa, tem o computador ligado, tem o roteador ligado, tem o geladeira ligada, e o que mais deve estar ligado agora aqui em casa? Acho que só isso. De equipamentos elétricos. E tem as coisas que estão no stand-by, né? Que a gente pensa que não está gastando, mas mesmo gastando uma pequena quantidade de potência, consumindo uma pequena quantidade de potência, está consumindo, né? E 24 horas por dia, 30 dias por mês. Então, eu vou pegar a soma desses equipamentos, dessas potências, e vou multiplicar pelo tempo que esses equipamentos ficam ligados. E aí eu tenho a energia gasta em determinado espaço de tempo, né? Então, potência é aquele momento, aquele valor do equipamento de forma instantânea. Também lembrar, importante, quando a gente diz que um ventilador, por exemplo, tem 50 watts de potência, só que o ventilador ele liga em várias velocidades, 1, 2, 3, o chuveiro. Ele tem, a maioria tem um controlezinho de temperatura, tem inverno, verão, ou aqueles que você gira uma partezinha. Então, dependendo da, do tipo de funcionamento, se ele está dando tudo ali, está no mais quente possível, chuveiro ou ventilador no mais rápido, aí sim ele vai gastar a potência inteira. Se tiver mais lentinho, sendo utilizado sem sua capacidade máxima, aí ele não vai gastar aquela energia toda, né? Naquele espaço de tempo que está sendo utilizado. Então, aqui um exemplo, como potência em watts, né? É a capacidade de gerar trabalho. Se eu pegar uma lâmpada de um determinado fabricante, certo? Uma lâmpada, pegar 2 lâmpadas, né? A primeira de 100 watts, só que ela é feita para ser utilizada, por exemplo, lá em São Paulo, que é 127 volts, certo? Então, a capacidade de produzir trabalho dela é de 100 watts. Se ela for ligada em 127 volts, vai ser vendida em regiões que têm esse nível de tensão. O mesmo fabricante faz uma lâmpada que pode ser aplicada em cidades que tenham 220 volts, aqui em Maceió, por exemplo. Então, a gente pode ter essas duas variações aqui. E aí, qual das duas vai iluminar mais, pessoal? Se forem feitas, logicamente, com as mesmas tecnologias, né? Qual das duas, eu estou comparando aqui essas duas, uma de 127 e outra de 220, ambas com 100 watts. Uma vai iluminar mais do que a outra, na opinião de vocês? Acho que não, acho que a única coisa que vai mudar é a resistência, talvez. E isso, vamos ver como é a relação da resistência, né? Como é que vai funcionar os componentes ali internos, as outras grandezas elétricas. Mas o que a gente vai analisar em termos de trabalho gerado, de iluminação em si, é a potência. Logicamente que eu não vou comparar uma lâmpada a LED com uma fluorescente só pela potência, né? Porque são características diferentes. São composições diferentes. Mas se for o mesmo fabricante, 2 lâmpadas incandescentes, a única diferença sendo a tensão que ela utiliza, a iluminação deve ser similar das duas, certo? A gente vai ver depois as características. Não, quem é de alguém de
aqui todo mundo é de química, né? Não sei se tem alguma vaga remanescente aí, mas só lá no pessoal da Civil, quando a gente for tratar de lâmpadas, for tratar das instalações elétricas, a gente fala um pouquinho sobre essa questão e sobre outros tipos de lâmpadas, explicando, entra nessa parte luminotécnica, e uma das características das lâmpadas é a capacidade de radiação e luminosidade que elas têm. Então, essa capacidade a gente chama de fluxo luminoso. Então, ambas vão ter um fluxo luminoso similar, teoricamente igual, né? Tem 100 watts, 100 watts. A única coisa, a única diferenciar a fonte é o valor da tensão, esse daqui. Então, uma é 127, outra é 220, mas em termos de fluxo luminoso, em termos de potência luminosa, a gente vai ter aí a mesma característica, certo? Agora, se eu pego duas lâmpadas ao mesmo nível de tensão e coloco, e uma tem 60 watts e a outra tem 100, aí claramente, se elas tiverem a mesma tecnologia, como eu disse, se elas forem feitas pelo mesmo fabricante, com as mesmas incandescentes e do mesmo modelo, assim, só mudando a potência, aí logicamente que aquela que tiver maior potência vai ser a que vai iluminar mais, certo? Então, se for no mercado, quero comprar uma lâmpada, tem aqui de 20, tem de 100 watts. Se for da mesma tecnologia, que tem 100, certamente vai iluminar mais. Vai poder gerar mais trabalho, vai ter uma potência luminosa mais elevada. Certo? Agora, eu não posso comparar uma de LED, para vocês terem uma ideia, uma incandescente, que até a venda dessas lâmpadas incandescentes já está até proibida, se for incandescente desse padrãozinho assim, puramente incandescente. Essas lâmpadas de 100 watts a gente não encontra mais no mercado, porque têm baixíssima eficiência. Mas se eu fosse comprar uma dessa, de 100 watts, e outra de LED, que tivesse essa mesma capacidade de iluminação, eu encontraria uma de LED com menos de 20 watts. Encontrariam aí com 10, 12, que fosse capaz de substituir tranquilamente essa de 100. Né? Geralmente a fluorescente de 20 já substitui essa de 100 incandescente. E as de LED são mais eficientes que a fluorescente. Então, uma de 14 de LED, provavelmente, alguma coisa assim, já substituiria essa daqui também. E a grande vantagem para a luz de LED é que, além de ser mais eficiente do que as fluorescentes, inclusive, elas têm uma vida útil bem maior. Né? Demoram bem mais tempo para queimar. Aqui a lei de Ohm, né? aquela relação de produto de tensão corrente que eu encontro, de resistência vezes a corrente que eu encontro a tensão. E a gente tem a formulação da potência, que é essa daqui, onde eu faço o produto da tensão vezes a corrente, eu encontro a potência, e aqui voltando, eu posso substituir. Se eu tenho V vezes I igual a potência, se eu substituo V por R vezes I, fica R vezes I, né? RI ao quadrado, é uma outra forma de potência. Ou se eu isolo o I aqui, ó, aí fica com V sobre R, e eu substituo aqui, fica V vezes, aí o I fica V sobre R, fica V vezes V sobre R, V ao quadrado sobre R, é uma outra forma que eu vou encontrar a mesma coisa. Então, para potência, qualquer uma dessas três formas que você usar, você vai encontrar a mesma coisa, certo? E vamos falar mais sobre potência aqui. Vou agora para o quadro para falar sobre potência. Pronto, vamos falar sobre potência aqui. Deixa eu dar uma endireitada aqui. Bem, falando sobre potência,
A gente já viu as fórmulas, né? A gente pode usar. Tem aqui P igual a V vezes I, mas se eu substituir o V por RI, pode ser RI vezes I, RI quadrado, ou V ao quadrado sobre R. Essas três fórmulas aí, né? Mas agora a gente vai ver que tem alguns componentes que geram potência e outros que consomem potência. E como é que funciona essa característica de geração e de consumo de potência? A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai fazer da seguinte forma. Para identificar quem consome e quem gera, como é que a gente vai fazer? Tem alguns componentes do circuito que obrigatoriamente só vão consumir. Outros vão poder gerar ou consumir, dependendo da configuração daquele circuito. Mas como é que eu vou identificá-los? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou ter, para ter potência, eu tenho que ter aqui uma tensão e uma corrente naquele meu elemento, né? Vou ter que ter uma tensão e uma corrente nele. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Se eu tiver uma tensão, eu vou botar aqui uma caixa preta, para depois eu identificar qual é o dispositivo, né? Vou botar aqui uma caixinha assim, não sei qual é, mas eu conheço nele, aqui é o fiozinho para o ramo, ele está no ramo, determinado ramo, né, entre dois nós aqui. Tem aqui meu dispositivo, tem aqui também outro, um outro que um vai gerar e o outro vai consumir. Então, se eu tenho uma tensão mais menos, certo? Uma tensão V mais menos, e tem uma corrente I que está nesse sentido aqui, de cima para baixo, uma corrente I. Então, tem uma tensão V, uma corrente I. Se, se V e I forem positivos, né, que eu também posso ter tensões e correntes negativas. Certo? Simplesmente, se você colocar ou encontrar em algum momento uma tensão negativa, uma corrente negativa, é porque a setinha não está para baixo, de verdade, né? Ela está no sentido contrário. Se eu tiver, não, aqui tem uma corrente, essa corrente aqui é de menos 5 amperes, simplesmente a setinha está para cima, né? Ela não está nesse sentido. Então, você também colocar uma tensão. Aqui eu tenho uma tensão de menos 10 volts. Aqui não é mais menos, é menos mais. Está trocada a polaridade. Então é só considerando que eu tenho tensão V maior que zero e I maior que zero, eu tenho tensões e correntes positivas. Esse aqui é o sentido real da corrente, a polaridade real da tensão. Essa carga que está passando de mais para menos, ou fonte, enfim, esse elemento aqui, que pode ser uma resistência, pode ser, enfim, pode ser uma fonte, ela está consumindo potência. Então, esse daqui está consumindo potência. Se for do mais para o menos, a corrente passando. Agora, se eu tiver aqui do mais para o menos, uma tensão V, e uma corrente saindo do menos e indo para o mais, todo mundo positivo aqui também, né? Essa segunda figurinha aqui, esse segundo elemento está gerando potência. Professor, Então, licença. foi. É, Pode falar. mas que componente é esse? É um componente genérico, é? Pronto, eu vou falar aqui agora. Quem é que Ah, pode desculpa. gerar e quem é que pode consumir? Gerar potência, a gente só vai ter um elemento. Quais são os elementos que a gente viu dos circuitos, né? Basicamente, geradores e cargas. Fontes
e resistências. Quem vai poder gerar? Só fontes. A gente não tem resistência para gerar. Só fontes, só as baterias, o que mantém a tensão ali. Só baterias, pilhas, só as fontes vão poder gerar. Obrigatoriamente, só fontes vão poder gerar potência. Só fontes vão poder gerar. E quem é que vai consumir? Quais são os elementos que vão poder consumir potência? As cargas, que são resistências, né? E algumas fontes também. A gente vai fazer alguns exercícios aqui, alguns exemplos, que a gente vai ver que algumas fontes também vão poder consumir. Então, se você tiver basicamente, se você tiver uma resistência, eu já sei que ela está consumindo potência, porque resistência só pode consumir. Se tiver fonte, aí eu tenho que fazer uma análise no circuito para ver se ela está gerando ou se ela está consumindo. Mas se eu tiver só resistência, você já sabe de cara que ela está consumindo potência. Então, aqui eu posso ter resistências ou fontes. Resistências ou fontes aqui podem consumir, só fontes podem gerar. Certo? Resistências ou fontes podem consumir, só fontes podem gerar. Certo? Só resistências ou fontes podem consumir, só fontes vão gerar. Então, vamos guardar aqui com carinho essa imagenzinha que a gente vai usar em vários momentos, quando a gente estiver vendo os exemplos, fazendo alguns exercícios, certo? Então, é esse o padrão. O livro, ele acaba usando um padrão um pouco diferente. É importante que a gente veja o padrão do livro, até para se deparar em algum momento com essa característica, a gente utilizar. Mas só que o padrão do livro, ele faz o seguinte, ele, ao invés de colocar assim, ó, essa aqui é uma potência gerada, é uma potência consumida, como eu coloco, né? E sempre valores positivos. Aqui é uma tensão positiva, corrente positiva. Então, estou usando os sentidos e as polaridades reais de correntes e tensões, respectivamente. Então, já o livro ele faz um pouquinho diferente e causa, eu percebi quando eu comecei a ministrar essas aulas, que muita gente errava misturando quem estava gerando, quem estava consumindo, porque o livro ele atribui um sinal. Ele considera uma potência negativa aquela que está sendo gerada e uma potência positiva aquela que está sendo consumida. E eu prefiro não fazer isso, porque um errinho de sinal, você acaba se embananando todo aqui. E simplesmente olhando tensões e correntes positivas, se a corrente está indo do mais para o menos ou do menos para o mais, você já sabe direto. E não tem tanta dúvida. É tudo positivo mesmo. Você já bota, está gerando, está consumindo de cara. Não gera tanta dificuldade como geraria se fosse com essa troca de sinais, né? Então, Licença. oi. Só uma dúvida, mas no caso de um diagrama, a depender do sentido que a gente adote, se for convencional ou não, como é que a gente vai saber se no caso aí vai estar consumindo ou vai estar gerando? Não, ó, Dependendo sempre vai. do Aqui é o sentido sentido. convencional. Sempre que eu estiver falando aqui de corrente, eu estou falando em sentido convencional. Os livros, todos vão citar sentido convencional. A gente mostrou ali aquele sentido dos elétrons, mas como uma curiosidade, para saber que existe o sentido dos elétrons. Mas os livros, toda a bibliografia de circuitos elétricos, a gente fala a corrente no sentido convencional. Né? Do positivo para o Então, negativo. sempre. Isso, exato, exato. Exato. Certo, tá bom, obrigado. Certo? Aqui é o sentido convencional, não é o sentido dos elétrons, não. Aqui é o sentido convencional. Vamos lá agora para um exemplo, né? Vamos fazer aqui um exemplozinho. Deixa eu abrir aqui o livro.
a gente fazer aqui um exemplo do livro. Eu tenho esse livrozinho aqui, deixa eu abrir aqui que é mais rápido. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, tem uma edição mais antiga, não sei se é possível de encontrar, não vai dar muito trabalho não, de encontrar essas edições mais antigas na internet, PDF mesmo. A gente vai usar a 10ª para os exercícios, certo? Mas como só são exemplos agora, vou mostrar aqui essa, acho que é uma 6ª ou 7ª edição, essa daqui. Lá no livro, a explicação é praticamente a mesma coisa. Nas novas edições, eles mudaram uma coisinha ou outra, adicionou um capítulo ou outro, mas a parte de explicação é basicamente a mesma. E como vocês estão vendo aqui, ó, a potência, ele acaba colocando um valor negativo em algumas situações. Ao invés de ficar P igual a VI, ele coloca menos V vezes I. Mas vai dar no mesmo. Ou aqui V vezes I em outras situações. Olha esse quadrinho aqui, ó, são 4 figuras que ele acaba utilizando. A gente só utilizou 2, né? Para dizer quem estava gerando e quem estava consumindo. Então, observem só essa explicação dele. Aqui ele também tem uma caixinha preta, né? Só que ele botou de ladinho, a gente botou essas setinhas, esses ramos aqui saindo um para cima e outro para baixo, então dá no mesmo. Então tem uma tensão mais menos na caixinha, e aqui a corrente está entrando no mais, está entrando no 1, que é mais, e saindo no 2, que é menos. Então, quando no nosso exemplo lá que vocês acabaram de ver, quando entra no mais e sai no menos, né? Aqui pode ser uma resistência, uma fonte, mas quando entra no mais e sai no menos, ele está consumindo. Então, ele bota para quem está consumindo, a forma da potência é V vezes I, vai dar uma potência positiva, né? Aí aqui, se tiver vindo do menos para o mais, se estiver saindo no mais a corrente, né? No caso aqui, entrando pelo 2, saindo pelo 1, entrando no menos, saindo no mais, a forma da potência fica essa daqui. Já vai ficar um valor negativo, essa potência. Se tiver a polaridade invertida, aqui é igual a essa daqui, né? O B é igual ao C aqui. Entra no menos, sai no mais, né? Aqui, entrou no menos, saiu no mais. Então fica aqui, ou aqui entrou no mais, saiu no menos. Então fica igual ao A igual ao B aqui, né? P igual a V vezes I. Então isso daqui causava algumas dúvidas e o pessoal errando besteira por causa desse sinal. Aí eu preferi dizer, olha, pessoal, considera sempre tensão e corrente positiva. E eu vou escrever, ao invés de identificar se algo está gerando ser negativo e algo está consumindo ser positivo, eu prefiro que você escreva o nome, gerando ou consumindo. Só escrever o nome, certo? Está gerando, está consumindo. Pronto, escreve isso daí. E está resolvido. Está resolvida a questão. Certo? Deixa eu ver aqui algum exemplo para a gente fazer. Esse 1.5 aqui. Vamos ver esse 1.5. Suponha que ocorra uma queda de tensão de 20 volts, então tem uma diferença de potencial de 20 volts em um elemento. Então, o elemento ele pode ser uma fonte de tensão pode ser um gerador ou uma carga, ou uma resistência. É uma incógnita, né? Uma caixa preta. Então, em um elemento do terminal 2 para o terminal 1 e que ocorra uma corrente elétrica A que entre no terminal 2. Então, pegando esse desenhozinho aqui, ó, tá aqui. Então, tem um V de 20 volts, um V de 20 volts, certo? E um I entra no terminal, pronto. E a corrente está entrando por baixo, está entrando pelo menos, né? É essa figura, essa daqui. Ela está entrando pelo 2 e saindo pelo 1. Está entrando no menos, saindo no mais. Em
Ah, não, o contrário. Olha como ele está dizendo aqui. Ó. Suponha que a queda de tensão de 20 volts em um elemento do 2 para o 1. Então, a tensão é aqui, assim, ó, é aqui, essa daqui. Do 2 para o 1. Então, é essa daqui a configuração. Ele está querendo explicar, do 2 para o 1. E a corrente entrando no 2. Pronto. Tá justamente aqui. A corrente entrando no 2 sai no 1. Então, é essa configuração D aqui que está acontecendo. Aí depois ele pergunta aqui, vamos, vou desenhar aqui no quadro, e depois a gente vem para as perguntas são, letra A, especifique os valores de V e I para as referências de polaridade mostradas na figura. E 4, que são essas daqui, de A até D. Então vamos ver como é que vão ser aqui, considerando cada uma dessas configurações. Para identificar os valores, né? Se vai ser positivo, negativo, enfim. Diga se o circuito, dentro do quadro, está absorvendo ou liberando potência. Quanta potência o circuito está absorvendo, que ele já entregou, né? Está absorvendo. Então, consumir, absorver são sinônimos. Consumir, absorver, dissipar, são tudo sinônimos. Certo? Aí gerar, talvez gerar mesmo, não vejo outro sinônimo para gerar. Fornecer também são sinônimos, né, de geração de potência, certo? Gerar, fornecer, liberar, são sinônimos aí de geração de potência, certo? Então vamos lá. Aqui foi explicado como é que está o circuito, mas eu disse para vocês, se a gente estiver utilizando um valor negativo em algum ponto, ele vai acabar, ou estiver colocando sentido contrário, é só colocar o valor negativo que ele volta ao normal. Vamos lá para o quadro para ficar melhor de explicar. Eu vou apagar aqui. Vou apagar do outro aqui. Então vamos lá. Como é que foi explicado aí, né? Eu tenho uma caixa preta. Não sei qual elemento é esse. Pode ser uma resistência. O que significa que tem uma caixa preta, né? Aqui o nó 1, aqui o nó 2. A caixa preta, essa caixa preta poderia ter aqui, por exemplo, uma resistência de alguns ohms, né? Ou poderia ter uma fonte de alguns volts. Mas eu não sei. Se fosse resistência, eu saberia de cara que ela estaria consumindo, obrigatoriamente. E se fosse fonte, aí eu tenho que analisar, porque a fonte às vezes pode gerar, às vezes pode consumir. Mas a resistência estaria consumindo obrigatoriamente. Não tem outra opção para ela. Certo? Até antes de fazer essa análise aqui, eu já vou colocar num circuito bem simples, só para a gente analisar aqui essas fórmulas, né? Inclusive a lei de Ohm lá V igual a RI. Se eu coloco uma fonte, pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, enfim, uma fonte. Só que ela é uma fonte de 100 volts, certo? E eu tenho uma resistência do outro lado, uma resistência de 25 ohms. E eu tenho a interligação desses dois. Fechou aqui o circuito. 100 volts mais menos. Certo? Na representação da fonte, a gente tem aqui essa barrinha maior para o positivo e a barrinha menor para o negativo. Então, está chegando mais aqui na minha resistência, está chegando menos aqui na minha resistência, na parte de baixo da resistência. Certo? Então, como é que vai ser a circulação de corrente aqui? Se eu tenho 100 volts, se está chegando, eu estou conectando os 100 volts que estão saindo da fonte na minha carga, na minha resistência. Como é que vai ser a circulação dessa corrente?
obrigatoriamente ela vai estar nesse sentido aqui, ó. Esse sentido aqui. Linha corrente I. Certo? A corrente vai sair do mais, passar pela resistência e voltar aqui por baixo. Vai ficar circulando nesse sentido. A corrente, eu isolar agora os dois elementos, né? Vamos isolar aqui. No resistor de 25 ohms, aqui os dois terminais dele. Aqui eu tenho mais, menos 100 volts. Aqui eu tenho 25 ohms. E a corrente está indo de onde? Do mais para o menos. Qual o valor da corrente? Aí eu vou ver para a lei de Ohm aqui. Ó. V igual a RI. Eu tenho 100 volts numa resistência de 25 ohms. Então, aqui, se eu tenho como encontrar I, é V sobre R. 100 sobre 25, que dá 4 amperes. Eu sei que são 4 amperes aqui circulando. 4 amperes. Certo? Indo do mais para o menos. Então, eu digo, olha, de cara, essa resistência, por ser uma resistência, ela está consumindo. Não tem para onde ir. E eu já vejo que a corrente está passando do mais para o menos. Então, pronto. Então, nas resistências, se eu sei qual é a polaridade da tensão, de cara, você já sabe o sentido da corrente, que é do mais para o menos. Certo? Qual a potência que essa resistência está consumindo? Aí você pode usar qualquer uma das três fórmulas. Qualquer uma dessas três fórmulas da potência vai dar a mesma coisa. Vamos fazer o teste, né? Para ver se dá a mesma coisa. V vezes I. 100 vezes 4. 100 volts vezes 4, 400 watts. R vezes I ao quadrado. 25 vezes 4 vezes 4. 25 vezes 4, 100. 100 vezes 4, 400 watts também. V ao quadrado sobre R. Quem é V? É 100. 100 ao quadrado vai dar 10.000. 10.000 dividido por 25, 400. Certo? Então, qualquer uma das três fórmulas, eu vou encontrar 400 watts sendo consumidos na resistência. Certo? 400 watts consumidos. Ok? Agora eu vou trazer, eu não vou mais analisar a resistência. Eu quero analisar a fonte separadamente. Vamos analisar a fonte. Vou botar em cima ali, para não apagar a resistência. Vou analisar a fonte agora. Deixa eu ligar aqui a luz para ficar mais claro. Vou analisar a fonte agora. Analisando a fonte aqui, eu vou colocar logo minha fontezinha. Mais, menos. Aqui, só para ter essa mesma. 1, 2 aqui, né? E a corrente está, assim, a fonte é de 100 volts. Certo? E a corrente está indo de onde para onde na fonte? Aí, olhando aqui, ó, quando eu passo na fonte, a corrente está vindo do menos para o mais. A corrente está saindo aqui do mais, aí vem para cá, depois volta. A corrente sempre circula. Ela nunca sai do lugar e chega no outro e morreu, não. Ela fica circulando no circuito, certo? Os elétronzinhos vão se trocando, passando no negócio, indo. É isso que acontece. Então, a corrente fica circulando sempre. Então, aqui, nessa fonte, a corrente está de baixo para cima. Uma corrente de 4 amperes. Mesmo, né? Então, aqui sim você vê essa fonte está vindo do menos para o mais, a corrente passando do menos para o mais, ela está gerando potência. E em fontes, essa aqui de tensão, eu não posso usar RI quadrado nem V ao quadrado sobre R, porque não tem uma resistência, não é uma carga, é uma fonte. Então, para a fonte, eu posso usar essa fórmula mesmo, V vezes I. E aqui, ó, 100 vezes 4, 400 watts gerados. Então, no circuito, obrigatoriamente, o que é gerado de potência é consumido de potência. É sempre igual. Se eu tivesse uma segunda resistência, se eu tivesse uma outra montagem aqui, outras fontes aqui envolvidas, outras resistências envolvidas, sempre o que é gerado é consumido.
Não tem como eu gerar mais do que eu consumir e nem consumir mais do que eu estou gerando. Sempre tem, essa lei aqui da conservação de energia, que a gente tem o que é gerado é consumido dentro do circuito. Certo? Não tem para onde correr, fugir disso daí. Ok, pessoal? Deu para entender a caixa preta, o que significa? Pode ser fonte ou pode ser resistência. Se eu tiver uma fonte só no meu circuito e uma ou mais resistências, obrigatoriamente essa única fonte, já que só ela pode gerar, ela vai ter que gerar. Porque alguém tem que gerar para as resistências consumirem. Certo? Agora, se eu tiver duas ou mais fontes, eu posso ter algumas das fontes que consumam. Mas se tiver uma só fonte, não tem outra, só tem ela mesma que vai gerar, então você já sabe de cara que ela vai gerar. Agora, se eu tenho duas, três, quatro fontes, algumas podem gerar, outras podem consumir. Certo? E resistência sempre consome. Não vai ter dúvida, resistência sempre vai consumir. Certo? Aqui eu estou considerando todas as tensões e correntes positivas no sentido real delas aí. Mas também se eu pegasse e dissesse, olha, tem uma corrente negativa em algum momento aí, ou uma tensão negativa em algum momento, é só a gente inverter a polaridade desse elemento. O que não pode existir é resistência negativa. Não existe resistência negativa. Certo? É impossível. Não existe resistência negativa. Agora, tensão e corrente é uma questão de padrão de sentido. Ela pode estar no sentido inverso, sem problema nenhum. Então, vamos lá para o exemplo. Alguma dúvida aqui? Nesse exemplozinho simples, tranquilo. Deu para ver que a caixinha, né? Só botei a caixinha para deixar generalista, né? Que pode ser ou uma resistência ou uma fonte. Dependendo da situação, você já sabe se está gerando ou se está consumindo potência. Certo? Então vamos lá para o exemplozinho do que agora sim eu ia passar o exemplo para vocês, o exercício, na aula passada, só que eu não passei porque é bom essa aula primeiro aqui, para depois passar o exercíciozinho lá do livro. Bem, então o que ele está dizendo aqui, né? Então, no livro lá, no exemplo 1.5, certo? Dessa edição mais velhinha que eu tenho aí, ficando ruim, gente. Bom, exemplo 1.5, o que tem lá expresso, né? Ele diz lá, suponha que ocorra uma queda de tensão de 20 volts em um elemento. Então, tem um elemento aqui, terminal 1, o elemento é uma caixa preta, não sei o que é, o enunciado não diz, terminal 2, mas ele diz lá, esse elemento em um elemento do terminal 2 para o terminal 1. Então, a queda é do mais para o menos, né? A queda, o 2 é mais, o 1 é menos, certo? De 20 volts. Essa aqui é essa tensão. Do 2 para o 1 de 20 volts. E uma corrente elétrica de 4 amperes e que uma corrente elétrica de 4 amperes entre no terminal 2. Então, tem uma corrente assim, entrando no 2 e saindo no 1, né? De 4 amperes. Certo? Esse daí foi o padrão, os valores positivos, os valores reais da tensão e a sua polaridade, da corrente e o seu sentido. Esses daí são os valores reais, né? Está todo mundo positivozinho. E aí ele pergunta, ó, se especifique os valores de V e I, da tensão e da corrente, para aqueles 4 possíveis desenhos, né? Lá do livro, deixa eu compartilhar com vocês. Para esses desenhozinhos aqui do livro, certo? Essas quatro referências de polaridade, caso a gente fosse usar essas formas aqui que eu já disse, que a gente vai aprender, mas não vale a pena ficar mudando sinal de
de potência, de fórmula de potência, que vai acabar confundindo mais. Mas eu vou mostrar também para vocês, já que é importante que vocês saibam também, mesmo que na hora eu recomende fortemente que a gente utilize as polaridades, os sentidos reais, né? De tensão, de corrente, a polaridade da tensão e o da corrente. Então, se fosse de cara, eu já vejo que eu tenho esse daqui, se eu usar esse sentido aqui, o D, né? Coincidentemente é o igual que está lá. Eu tenho 1 e 2, mais, menos, o mais no 2, o menos no 1, e a corrente entrando no 2, saindo no 1. Exatamente. Então, essa fórmula aqui ficaria com V, está no sentido real, então V é 20, e o I também está no sentido real, e seria 4, para a letra D aqui. Certo? Para a letra A corrente está entrando no 1 e saindo no 2. Isso não é verdadeiro, porque a gente sabe que ela está entrando no 2 e saindo no 1. Então, se está no sentido contrário, I aqui vai ser menos 4, se eu fosse utilizar esse padrão aqui. E o V do mesmo jeito. Não é mais no 1 e menos no 2, é mais no 2 menos no 1. Então, se fosse usar essa aqui como referência, essa fórmula, esse padrão, V seria menos 20 e I seria menos 4. Nesse daqui, nesse padrão, nessa referência, né, que está lá no livro, o V estaria trocado, porque é mais no 2 e menos no 1, mas o I está certo. O I está entrando no 2 e saindo no 1. Então, aqui só o V que trocaria a polaridade. Só o V, para usar essa fórmula aqui, eu só trocaria o V, que é 20, para menos 20, e o I continuaria 4. Nesse daqui de baixo, o V está certo, né? Porque o V é mais no 2 e menos no 1. E o I está ao contrário. Então, só o I que ficaria negativo. E está justamente aqui no exemplo a resposta. Na letra A, os dois negativos. Na B, a tensão negativa, a corrente no sentido correto. No C, a tensão no sentido correto, a corrente contrária. E o D, que é coincidir os dois, tensão e corrente, que seria todos os valores positivos. Para não ficar pensando nisso, eu prefiro logo fazer o desenho que a gente fez, identificar os valores do jeito que está no enunciado, dizendo, não, mais no 2, menos no 1, corrente, entra no 2, sai no 1. Pronto. Isso daqui está gerando ou está consumindo? A corrente está entrando na tensão mais, está saindo no menos. Entra no mais, sai no menos, consumindo. Consumindo, absorvendo, enfim, consumindo. Quanto ele está consumindo? P igual a V vezes I. V vezes I, P, 80 watts. Bom, 80 watts sendo consumidos. E a resposta lá. Então, a minha fórmula é sempre V vezes I. E eu vou sempre utilizar a polaridade, mesmo que enunciado venha em algum local. Aqui tem menos 20. Então, vamos trocar, porque, só para vocês saberem, né? Se tiver um elementozinho aqui, uma caixa preta, pode ser fonte, pode ser resistência. E tiver, ó, aqui tem menos 20. Eu vou dizer, não. Eu já faço o desenho e já digo assim, ó. Eu não vou usar esse menos 20 aí, não. Eu vou usar 20, só que a polaridade aqui é mais menos. É a mesma coisa. Certo? Isso daqui é a mesma coisa disso. E eu prefiro 1000 vezes usar tensões positivas e correntes positivas. É bem melhor usar tensões positivas e correntes positivas, que a forma já fica ó, direto. V vezes I. Se estiver entrando no mais, saindo no menos, consumindo. Se estiver entrando no menos, saindo no mais, gerando. Acabou. Certo? E o mesmo com as correntes. Se tiver aqui, ó, descendo menos 4 amperes, eu sei que ele está subindo em 4 amperes. Se no momento tiver alguma grandeza negativa, eu já converto aqui para as grandezas positivas. E corrente no seu sentido correto mesmo, tensões com sua polaridade correta mesmo. É bem mais fácil e causa menos problemas
na hora de fazer alguma compra. Então, vamos fazer um exemplozinho aqui, ó, um exercício que eu acho bem interessante, bem prático, antes de liberar vocês, que é o do motorzinho de um carro, de uma bateria de um carro. Eu vou só, depois eu passo para vocês detalharem mais, mas alguém já ouviu falar naquela chupeta no carro, né? Popularmente conhecido como chupeta. Então, quando um carro descarrega a bateria, ou seja, a bateria já está perdendo a vida útil, ou por algum motivo o proprietário do carro acabou esquecendo uma luz, o farol ligado, com o motor desligado, ou seja, sem recarregar essa bateria por muito tempo, e ela acaba descarregando, na hora que o cara vai tentar ligar o carro mais cedo, ele não vai conseguir. E aí, uma das formas, para pelo menos tirar o carro do prego, né, é carregar essa bateria com um outro carro. Então, eu vou pegar um outro carro e vou ligar lá positivo com positivo, negativo com negativo, fazer essa chupeta aqui. E aí a corrente vai sair do carro que está gerando e vai entrar no carro que está consumindo, certo? Potência. Então aqui como é que vai funcionar aqui? Eu vou ter duas fontes conectadas entre si, certo? E a corrente vai estar saindo do B para o A. Ou seja, a corrente vai estar no menos mais no B, entrando no menos, saindo no mais do B, e vai estar entrando no mais, saindo no menos no A. E a primeira pergunta é: quem está descarregado desses carros e quem está carregando? Que vocês veem. Qual é o carro que está descarregado, a bateria que está descarregada? É a bateria do carro A ou do carro B? Ou seja, qual é a bateria que está consumindo nesse momento? É o A? É o A. Porque em A, olha o sentido da corrente aqui. Ela está entrando no mais, carregando lá, vindo para o menos, saindo no menos, aí no B entra no menos, sai no mais e vai ficar circulando a corrente. Então, se no A entrou no mais, saiu no menos, essa bateria está consumindo a potência. Ela estava descarregada, está sendo alimentada agora pela bateria geradora, que é do carro que está bom, né? Que é do carro A, que está entrando no mais, está saindo no mais e entrando no menos, né? Entra no menos, sai no mais aqui. Então é isso que a gente tem, que é a pergunta que ele faz, né? Qual dos dois carros está com a bateria descarregada? A está descarregada. Se a conexão for mantida por 1 minuto, quanta energia será transferida para a bateria descarregada? Então, a corrente foi de quanto? 30 amperes. Uma corrente de 30 amperes, qual energia vai ser transferida? Então, vamos fazer aqui uma continha rápida, né? Vamos lá para o quadro. Então, aqui era um exercício lá dos carros, então tinha uma fonte. Vamos botar a caixinha preta, né? Que é a bateria, nesse caso, na vida real, é mais do que uma fonte. Então, tinha uma caixinha aqui, tinha outra caixinha aqui, que simbolizam lá o circuito do carro. Aqui eu tenho 12 volts nas duas, mais menos 12, mais menos 12, certo? E aqui uma corrente de 30 amperes, certo? 30 amperes. Então, a corrente está circulando aqui com 30. Essa daqui está gerando, essa daqui está consumindo, certo? Uma está gerando e a outra está consumindo. Quanto de potência? Vai ser a mesma potência, né? Só que uma gerando, outra consumindo, a potência de 12 vezes 30, que dá 36, 360. Isso, 360 watts. Isso daqui é a potência. E energia? Energia vai ser potência vezes o tempo, certo? Geralmente em horas, para dar watts-hora, certo? É mais um padrão, mais vezes o tempo. Então,
Ele perguntou aqui se fosse 1 minuto, né? 1 minuto só. Por 1 minuto. Então, na letra B aqui, por 1 minuto só, 1 minutinho. Então, eu vou fazer o quê? Energia é igual a potência 360 vezes 1 minuto. 1 minuto, eu vou considerar 1/60, né? É 1 hora dividido por 60, né? 1/60, para dar em horas aqui. Aí ficou o que aqui? Ficou 6 watts hora. Vezes, né? Watts hora, né? Não é watts por hora, não. É watts hora mesmo. É um produto aqui, né? Watt, tempo. Watt vezes tempo. É watt hora. Muita gente às vezes vai escrever, não, deu a conta na minha casa de 300 kilowatts por hora. Não, não é por hora. É kilowatts vezes hora, certo? Ou watts hora mesmo. Essa é a unidade de energia que a gente vai utilizar. Então, aqui, ó, se ligar 1 minutinho, 6 watts hora. Foi a energia utilizada aqui nesse exemplo. Beleza, pessoal? Tranquilo aí. Com isso daqui já dá para fazer vários exercícios, certo? Então, essa aula de hoje aqui eu já vou passar alguns exercícios para vocês, para entregarem até quarta. Deixa eu fazer aqui uma chamadinha rápida. Águida, presente. Ana Beatriz. Presente, professor. Beatriz Seixas. Beatriz Seixas. Clarice Ramos. Presente. Clênio Davidson. Presente. Gabriela Almeida. Presente. Beatriz Alves está aí também, né? Pronto. Gabriela Almeida, falou, né? Presente. Isso. Igor dos Santos. Presente, professor. Jonathan Henrique. Presente. Lara Peixoto. Presente. Larissa Pamela. Presente. Larissa Vitória. Presente. Laura Maria. Presente. Laine Leite. Presente. Lucas Lins. Presente, professor. Luiz Eduardo. Presente, professor. Maria Clara. Maria Clara Alves. Maria Keliane Miguel. Presente, professor. Mariana Aguiar. Presente. Matheus Emanuel. Presente, professor. Matheus Henrique. Presente. Pedro Henrique. E Valber José. Presente, professor. Pronto, pessoal. Beleza, então. Vou colocar essa aula anterior, acho que a anterior eu não coloquei ainda, no sistema, no YouTube, e disponibilizar aqui para vocês. E passar essa atividadezinha em dupla, né, para vocês fazerem, com algumas questões lá do livro, certo? Eu acho que umas 5 questõezinhas lá do capítulo 1. Lembrando que o livro é sempre o da edição 10, que está lá na biblioteca, né, para não fazer de outras edições. Sempre aquele da edição 10, quando eu passar a numeração, lá no AVA, eu vou botar 1.5, 1.6, 1.7, para vocês saberem o livro lá do CIB, né, da biblioteca. Beleza? Alguma dúvida? Vamos fazendo um exercício, vamos trazendo dúvidas para o início da próxima aula.
E aí, sempre os primeiros minutos da próxima aula, eu faço alguns exercícios, aqueles que ficaram com dúvida, pelo menos, mais difíceis. 1, 2, montando e tal, para ir gerando essas dúvidas e a gente já tirando. Ok? Então, por hoje era isso, pessoal. Agradeço a presença de todos e até quarta. Tchau, tchau. Até quarta, professor. Bom dia.